Vocês me escutam? Boa tarde, gostaria de ah, apresentar o recorte do meu trabalho de mestrado, tradução de textos em Libras. Foi um trabalho desenvolvido na Universidade do Paraná e gostaria primeiramente de mostrar esse mapeamento, que é um projeto guarda-chuva. Esse é o marcado em vermelho, é o meu especificamente, a tradução e letramento acadêmico, gêneros textuais em Libras, mas ele é parte de um projeto maior, um projeto guarda-chuva. Muitos sabem que antes a Libras ela não era registrada, não se tinha a tecnologia que temos atualmente para se registrar a Libras. Então muitas das informações eram perdidas. Hoje em dia a tecnologia oferece possibilidades de comunicação da comunidade surda muito mais rápida, e isso fomentou e empoderou a comunidade surda através de compartilhamento de informações e contato de surdos em todo o mundo. As redes sociais também tiveram e têm um papel fundamental no repasse, na troca de informações das pessoas. A tecnologia tem esse papel central. Quando tratamos disso, tratamos também de suporte. A língua portuguesa tem como um suporte tradicional, papel, ela é impressa no papel, mas a língua de sinais ela tem um suporte diferenciado. É importante notarmos que a comunidade surda não possui um território específico, e a internet, esse cyberespaço muitas vezes acaba por se tornar como um espaço, um território da comunidade surda onde a língua de sinais é utilizada. As redes sociais propiciam a existência desses cyberespaços e essa cybercultura. Próximo slide, por favor. Esse autor, Vedis, ele vem dizer que existe um meio de transmissão que são reconhecidos através de vídeos, mas a gente não tem muitos vídeos de língua de sinais que são antigos. Esses vídeos são muito valiosos, são como sementes que a gente precisa resguardar e preservar. Em compensação, tem um vasto material de ouvintes. E a língua de sinais precisa ser reconhecida, precisa ser fomentada, precisa ser disponibilizada para crianças também surdas. Se a gente fizer uma pesquisa rápida no YouTube, a gente consegue achar esse vídeo. E também podemos predizer que em 50 anos os vídeos que temos hoje eles serão inestimáveis, de uma riqueza, de um valor inestimável. É como se a gente já tivesse acesso a uma bola de cristal. Isso é uma previsão de Vedis, que a língua de sinais terá um valor inestimável, e essas produções que são propiciadas pela tecnologia precisam ser preservadas, registradas. O Ponce de León não sabia, por exemplo, qual caminho a língua de sinais iria tomar, ou Lepé, ou Rouet, não sabia quais os caminhos a língua de sinais ia trilhar, e esses sinais acabavam por se perder no decorrer do tempo. Então o registro tem papel fundamental na preservação da língua de sinais. Fiz uma pesquisa de gêneros textuais, assim como se tem gêneros escritos, acadêmicos, etc., de diversos tipos relativos à língua oral, mas nas línguas de sinais, quais são os gêneros existentes? Será que seria um gênero único e que ele perpassa todos os tipos de texto? Procuramos vídeos, que é um suporte que não é fixo, diferente do papel, que é um suporte fixo. O vídeo ele permite a incorporação da figura do tradutor. Ele também permite uma multimodalidade através de textos em legendas, imagens, cores, etc., que é uma multimodalidade que é inerente a esse tipo de suporte do vídeo. Você pode utilizar imagens, e o papel ele é mais limitado, né? E o vídeo oferece múltiplas
possibilidades é um suporte especial. Já o texto em português é um suporte mais fixo, mais menos versátil do que um vídeo. Um vídeo você pode, por exemplo, gravar, apresentar um texto em Libras. A pergunta principal era que elementos composicionais podem constituir gêneros textuais traduzidos em vídeo Libras. Então, dentre os textos que eram produzidos e compartilhados nesses ambientes virtuais, quais os gêneros que eram utilizados? O objetivo principal era ver quais os estudos sobre metodologia de tradução de textos, gêneros textuais, principalmente na esfera acadêmica. Essa minha metodologia, ela faz uma análise histórica sobre os tipos de produção realizados. Temos alguns autores, o Rodrigo Custódio, o Rodrigo Rosso, entre vários outros. E temos duas fases, basicamente. Utilizamos dois tipos de pesquisa. Uma para vídeos mais formais do cotidiano, informais do cotidiano, e mais formais de instituições. A gente sabe que o ambiente da internet, vocês conhecem aquele grupo Sociedade em Libras? Muitos surdos postam o tempo todo, conversando sobre diversos assuntos. Às vezes utilizam imagens, às vezes utilizam legendas. Eu fiz uma análise desse tipo de vídeo. Como ele era utilizado, quais os recursos semióticos que eram utilizados nesse tipo de vídeo. E fizemos uma análise detalhada desse grupo de vídeos. Também fizemos uma análise de vídeos que são traduções e estão disponíveis na internet. Depois desse momento de coleta de vídeos, fizemos uma análise e categorização dos vídeos a partir desses pontos. Eu usei categorias de análise diferentes, vídeos do Facebook, vídeo do YouTube, do INIS e o próprio UFPR, e depois fiz uma análise de traduções para descobrir semelhanças ou diferenças. Temos também estudos sobre formalidade e informalidade, como o uso de roupa, o fundo que é utilizado no vídeo. Se a roupa era, por exemplo, uma roupa especial para a gravação de um vídeo, se ela levava em consideração citações, por exemplo, se o tradutor mudava de cor de roupa para citações, etc. E também fazendo uma análise, um cotejo com as traduções dos textos em português. Temos uns trabalhos do Rodrigo Rosso, do Rodrigo Custódio, da Janine, do Fernandes, Lemos, o meu próprio, do Rimar, da Ronice, etc. E essa metodologia de tradução, ela foi descrita. Não é que uma seja melhor do que a outra ou nada assim. Na verdade, são metodologias que foram expandidas. Uma metodologia proposta por Segala e Quadros, e que foi expandida. A proposta é expandir essa metodologia de tradução. O Rimar já falava, Segala já fala sobre uma tradução intermodal, sobre o uso de glosas, de preparação, etc. Por outro lado, temos como o primeiro passo a leitura do texto, como a internalização desse texto fonte, e uma análise crítica da tradução. É como se eu fizesse uma leitura atenta e pensasse quais os recursos imagéticos eu poderia fazer uso para reconstruir o texto na língua de sinais.
Porque muitas vezes o texto não trazia nenhuma imagem, mas eu procurava extrair quais recursos imagéticos eu poderia trazer para o texto traduzido. Eu poderia utilizar novas imagens, eu poderia utilizar novos recursos para minha tradução. Eu poderia utilizar legendas, práticas de tradução, de uma tradução multimodal. Se uma palavra ela é importante que ela seja recuperada no texto traduzido, poderia utilizar legendas, por exemplo. E depois o momento da materialização do processo de tradução, ou seja, a tradução em si, o processo performático da tradução em língua de sinais. Esse é o primeiro momento, né? Como eu havia falado, precisa fazer uma leitura e uma compreensão, internalização do texto, seja ela um artigo, um anúncio ou um informativo. O gênero vai influenciar diretamente no modo que eu vou traduzir. Eu não posso traduzir todos os gêneros da mesma forma, não posso traduzir um anúncio super formal e uma propaganda de algo divertido da mesma forma. Eu preciso me ajustar, assim, eu como intérprete preciso me ajustar a diferentes tipos de gêneros textuais. Eu preciso pesquisar quais terminologias eu vou precisar, quais os jargões eu vou precisar. E eu preciso também fazer uso de corpos muitas vezes, como, por exemplo, dicionários internacionais de línguas de sinais. Isso também ajuda meu processo tradutório. Eu posso também perguntar a amigos, a pares. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é uma análise crítica pré-tradutória e requer uma série de novos procedimentos. O roteiro de tradução, recursos de imagens, organização do texto a ser traduzido, a terminologia e recursos de letramentos, ilustrações, imagens que podem ser adicionadas ao texto, ao vídeo texto em Libras. Durante a minha sinalização, a produção de um roteiro para essa tradução, o uso de glossários terminológicos de tradução. E a terminologia é muito importante. Um glossário ele pode contribuir muito para o trabalho do tradutor. O uso de sinais que são especializados, o estabelecimento de sinais provisórios durante aquela tradução. Você pode fazer pequenos vocabulários para aquele texto, por exemplo. No terceiro momento, temos a materialização do processo tradutório, em que o estudo já foi feito. Esse é o momento que você vai fazer uma performance de tradutórios em frente à câmera. Esse é o momento de captura de imagem e de edição e a finalização do produto. O uso de recursos de edição, de que você vai colocar imagens, etc. Vejam só um exemplo que eu trouxe na minha pesquisa. Temos aqui a tradução de um texto, de um informativo, um texto A para um texto B, para o público surdo. No primeiro, temos uma camisa que conversa com as cores, conversa com as cores do cartaz. Vejam só, da imagem. Nesse outro momento, a gente tem que os ícones que são utilizados fixos no texto, eles podem ter movimentos diferentes. Ele pode ter movimentos diferentes. Por exemplo, eu posso trazer uma imagem que seja importante e depois diminuir aquela imagem no texto. Depois trazer um outro conceito e outra imagem aumentar. As imagens são dinâmicas. E isso é um trabalho semiótico. O papel você não pode fazer isso. É um meio frio. E através do vídeo, que é um meio quente, ele pode ser... você pode brincar com os elementos visuais e imagéticos.
Num texto em português, o suporte no papel, esses elementos são estáticos. Em compensação, quando eu utilizo um vídeo, eu posso alterar até a posição dos elementos imagéticos. Eu posso trocar o que estava da esquerda para a direita, eu posso fazer como se fosse uma brincadeira e brincar com a visualidade da língua de sinais. A língua de sinais ela propicia diferentes possibilidades que são muito específicas dessa modalidade. Às vezes um texto não tem nem imagem alguma, e eu, como tradutor, posso fazer o uso de imagens, de recursos imagéticos, para agregar na qualidade do meu texto, deixar o texto mais atrativo. Às vezes o texto é dividido simplesmente em parágrafos, e como é que eu posso deixar um texto mais atrativo em língua de sinais? Através de recursos imagéticos. E o objetivo é que o surdo assista aquele vídeo até o fim, ele acompanhe até o fim. Vejam outro exemplo de anúncios. São textos informativos. Vejam só esse primeiro. Tem em português, ele tem um nome trote muito em caixa alta, bem grande, e depois em língua de sinais ele continua. Como é que eu poderia recuperar essa perspectiva, essa caixa alta no texto em libras? Mudamos a angulação da câmera. E essa angulação mais próxima do rosto do sinalizador produz a sensação de caixa alta. Bem como em outros tipos de aviso, eu posso usar essa angulação para prender a atenção do leitor surdo, do leitor do texto de língua de sinais. Vejam só também no finalzinho, com letras miúdas, podem ser recuperadas você afastando o enquadramento do tradutor, deixando ele miúdo também. Então, a rapidez também que se passa as letrinhas, o tradutor pode ser acelerado para se passar essa impressão. Algumas contribuições desse estudo para a tradução de textos em diferentes modalidades é que se pode fazer uma análise de gêneros textuais em modalidades distintas, tanto de línguas orais como de línguas de sinais. E refletir sobre a metodologia tradutória, que ela é diferenciada de um texto que se traduz de uma mesma modalidade. A tradução da língua de sinais, ela pode ser digamos assim, mais viva, mais dinâmica do que uma tradução de textos que são da mesma modalidade, de textos que são de línguas orais. E a academia tem muito a aprender com esse tipo de tradução. E tem muito a contribuir também para práticas desse tipo de tradução. Temos uma pesquisa nessa área. E a gente tem uma necessidade de ampliar os estudos nessa área de tradução, de possibilidades de tradução, que são múltiplas. Vejam só um exemplo. Temos uma tela, um quadro, e a partir do momento que, pode pular, que o texto vai mudando, eu vou mudando de posição. Lá no finalzinho, por favor. Vejam só esse texto que não tinha nem imagem alguma, mas em língua de sinais eu pude agregar imagens, elementos imagéticos para dar uma sensação de continuidade de um elemento com o outro. Esse texto aqui também não tinha imagem alguma. E na tradução decidi trazer esses recursos imagéticos para o texto traduzido.
Aqui temos o exemplo de um texto em português que trazia um conceito, que as palavras eram importantes e foram recuperadas através da legendagem dessas palavras especificamente. O texto original em português não tinha esses conceitos. Então, pensamos no modo de recuperar e de demonstrar quais eram esses conceitos desses verbos. Volta um pouco o slide. Pode voltar o PowerPoint, por favor? Pode clicar. Essas são as referências. E é isso, muito obrigado.